How important was it for you personally to be booked on this card, knowing the belt that you could potentially be fighting for next is also on this card? Antes até de falar da tua luta, né? A gente está num card que tem muitos pesos pesados, a luta do cinturão e tudo mais. Quanto importante para você estar competindo nesse card específico, né? Com a luta do cinturão logo em seguida. Fico muito feliz de estar aqui em Abu Dhabi pela segunda vez, né? Eu vim aqui em 2020, não era do UFC ainda, estava pensando, sonhando em entrar no UFC. Vim com o Carlos Felipe Boi, né? Vim como corner dele aqui. E ver essa experiência hoje aqui no UFC é muito especial e mais especial ainda estar lutando aqui, né? Depois de 5 anos. E num card, um card espetacular, né? Vai ter 2 lutas de peso pesado ali, como se fosse uma eliminação, né? E com fé em Deus eu vou buscar essa vitória e vou buscar disputar esse cinturão. Yeah, it's fantastic to be here, not just because of the card, which is fantastic, and it has so much meaning in the heavyweight division. But you know, I was here in 2020, cornering my friend Carlos Felipe Boi when he fought, and that was the first place and the first time that I saw what the UFC was really about, and it just gave me the extra push that I needed to get to where I am. And to be here, you know, all these years later and finally competing is just, I could say it's a dream come true, especially if we consider the consequences for the fight. You were a light heavyweight back then, right? In 2020? Naquela época você estava lutando de 9-3, né? Estava lutando de 9-3 naquela época, era verdade. Estava de 9-3. Yeah, he was a 205er back then. So did the idea of you ever competing in a heavyweight contender fight ever cross your mind back then when you came to Abu Dhabi in 2020? Naquela época, quando você veio, passaria na tua cabeça de alguma forma você estar fazendo uma possível disputa de cinturão de peso pesado? Se eu falar a verdade para vocês, quando eu vim para cá, né, que eu vivi aquele momento ali especial, entrar naquela arena ali, e eu vou ter outra mentalidade para minha academia, né, que eu queria viver esse momento. Eu falei que queria viver esse momento, independente de qualquer coisa, eu queria entrar para o UFC, né, pelo menos fazer uma luta, e eu estou indo para a minha 10ª luta nesse card, né, para a minha 10ª luta, e estou muito feliz. Yeah, doing that walkout with Carlos Felipe all those years ago just made me click and said, okay, gotta get back home, gotta get the work, I gotta do whatever I had to do to get to that stage, and independently of weight or what would have to be done, I'll do whatever it would take to get there and have my shot. You were very active online to possibly get the title shot over Cyril Gane. Was there any actual serious talks in you fighting Tom, or did you kind of assume you'd maybe have to get one more and then fight for the belt? Na mídia social você foi bem ativo pedindo, né, a luta com o Tom Aspinall, mas chegou a ter alguma conversa sobre o assunto ou era mais da parte de você estar pedindo essa oportunidade? Na verdade, meus empresários não falaram nada comigo, né, até porque não aconteceu no momento. O único cara alfinetado Tom Aspinall foi eu ali, né, ficar mandando mensagem na rede social, né, pedindo para lutar com ele, porque ninguém queria lutar, ele não tinha adversário também. Mas eu não sei o que aconteceu. Meu empresário que sabe o que foi que aconteceu, né? Se o UFC mandou alguma coisa, ofereceu alguma coisa para a gente. Mas caso ele Ciro ganhe, né? Provavelmente essa luta deve estar feita, estava feita verbalmente, casada já, né? E aí acabou que não aconteceu nada para mim, apareceu o Volkov. Yeah, honestly, like I think it kind of feels like I'm the only one that actually wants that fight. Like I keep asking for it. Nobody really seems to want to fight Aspinall, but I do. So I did push online as much as I could. As far as like actual conversations, more concrete stuff, it's on my manager's hands and they do that talk. But I need to put out there that, you know, I am available, I want it, and although it seems like I'm the only one that really wants it and is ready to beat Aspinall, they ended up going a different direction. But still, you know, it's one more fight that I have to go through, and hopefully I get my title shot next. As a heavyweight, how annoying has the last 12 months been? Because it feels like with John being in limbo, the rest of the top 5 didn't really know their path either. So the last 12 months, how annoying was it not knowing where the belt was going? Foi muito frustrante para você esses últimos 12 meses, porque está nessa situação de John Jones, Aspinall, vai, não vai, e a divisão inteira, né? Todo o top 5 ali está meio que sentado esperando para ver o que ia acontecer, né? Agora finalmente tomou uma direção, mas como que foi esse ano de limbo para você? Rapaz, foi um ano turbulento, né? Eu lutei em janeiro, queria lutar logo em seguida, só que não aconteceu, né? Estava naquele impasse ali, a divisão. O Jorge não decidiu o que ia fazer da vida dele, né?
Eu continuei treinando, né, na verdade, que eu estava ajudando os parceiros de treino lá na academia. O foco não parou, né, continuei treinando, esperando ver o que ia acontecer, né? Eu falei, rapaz, pelo menos esse ano eu faço uma luta. E graças a Deus eu consegui essa luta, né? E graças a Deus eu consegui num card que vai estar os futuros adversários, né, da divisão, e quem sabe disputar o cinturão. Yeah, it was a little weird at that time, but honestly, like I had to just focus on myself and get the fights that I could. It took a little longer than I wanted to get this second fight this year, but at least I'm positioned in a very important card where the heavyweight title is going to be fought. So I think we create the narrative for the fans and for everybody that, you know, whoever wins the fight, God willing, it's me. It's next for the title. But at the gym, just kept at it. You know, I have a lot of teammates that have been competing, so I've been helping them. But everything ended up in the right place. You have Volkov. You have Volkov now instead. I'm curious, did you think he won his last fight against Cyril? Because it seems like everyone, including Dana White, thought he had beaten Cyril in his last fight. Tu tem Volkov agora como seu próximo oponente, né? Você, a maioria da mídia, Dana White, todo mundo achou que Volkov ganhou de Gane. Como que você viu essa luta? Quem que você acha que ganhou? Na verdade, eu assisti essa luta também, né? Eu acho que o resultado foi inesperado ali também no momento. Acho que o Volkov tinha ganhado a luta também, né? Mas quem sabe é o juiz, né? Deixo na mão do juiz, eu não posso opinar, porque também eu sou atleta, né? Jamais isso acontece comigo também. Eu também não sei, eu não sabia o que iria acontecer, né? O que eu queria fazer. Mas eu deixo na mão do juiz lá, Dana White disse que tinha ganhado, né? Como ele é o chefe, como ele é o patrão, eu não posso dizer nada, né? Quem mais é uma coisa para Dana White? Mas quem viu a luta, assistiu a luta, viu que provavelmente o resultado foi inesperado. I know that it's a different thing to watch a fight judging it than watching it as just, you know, a casual fan or just as someone that likes fights. But after watching the fight, I really thought that Volkov won. But end of the day, you know, the judges are there to do their job. I'm not a judge, so it is what it is. And if Dana said that he won, then, you know, I don't think anybody's going to question him, but still, the result was in the judges' hands, and that's what happened. And then just last one for me. I'm sure you saw the scenes in Rio when Charles won, and then obviously Poatan just won his belt back. Charles seems to think now's the time that you could hold a stadium show in Brazil. I'm curious, do you think now's the time with, you know, Pereira and Charles back, and obviously if you get the belt, that's another title that they could add that. Is now the time to have a stadium show in Brazil? Não sei se você deve ter acompanhado a vitória de Charles, a vitória de Poatan e a repercussão com o público lá no Brasil. E o Charles acha que agora a gente está chegando num ponto que a gente poderia ter mais um evento num estádio no Brasil. Com você agora chegando perto do cinturão dos pesos pesados, de repente são 3 cinturões ali com gente que mora no Brasil que poderiam estar sendo disputados num evento de estádio. Né? O que você acha disso? Fico muito feliz com a sessão de Poatan, a sessão de Charles do Bronx, né? Os caras que merecem também. E com fé em Deus, eu buscando essa vitória aí, né? Vou tentar levar o UFC lá para Salvador, né? Que ainda não teve lá no Salvador UFC, nunca teve, né? E quem sabe eu possa levar o UFC para lá para Salvador, colocar lá na Arena Fonte Nova, no Barradão lá, no estádio. Yeah, I don't know. Like I think we're gearing towards a scenario where Brazil could host something like that, and hopefully, you know, it could be in Salvador, Bahia, where I'm from, where we never had a UFC before. Maybe do it at the Barradão or the stadium for my team down there. Hi, Jaltan. As you said earlier, the winner of your fight against Volkov will certainly have a title shot. In this case scenario, who you think you will fight next, Thomas Pinal or Cyril Gane? Can you give us your prediction on the main event of Saturday? Com uma vitória aí, você provavelmente luta com quem venceu a luta do cinturão, né? O que você acha? Como que você acha que vai se desenrolar a luta do cinturão e quem sai com o cinturão? Rapaz, essa luta vai ser uma luta muito parelha, né? Tom Aspinall está querendo fazer o legado dele, né? Cyril Gane tem mais uma chance para poder ganhar um cinturão. Eu já 50-50 aí. Quem vencer, né? Caso eu vença na minha luta com o Deus, eu vou buscar essa vitória. Qualquer um dos dois que for campeão, eu vou estar à disposição para lutar com qualquer um dos dois. Yeah, I think on the technical side of things, it's very similar. Aspinall is looking to, you know, create his legacy. Gane is coming in for the third time, you know, so they're in different places in their careers, and that might play a factor. But
technically, like on that the fight side of things, I think it's a very well matched fight. So I don't really know who could win it. But for me, it doesn't really matter. Whoever has the belt is the person that I'm gonna have as a target. Gotta get this done on Saturday. But after that, for me, either one, I'm gonna be coming after them. Thank you very much. Hi, Almeida. Nice to have you here in Abu Dhabi. Apparently, you watched the fight of Volkov against Cyril Gane and Aspinall, and you even mentioned that you noticed that when somebody cuts the distance, he gets lost. Just tell us about your observations from his fight against both of them. Você comentou, acho que em mídia social, sobre a Volkov, a luta dele com o Gane, a luta dele com o Aspinall, e que parece que ele se perde um pouco quando entram nele, né? Quando estão encurtando a distância. Se você puder falar um pouquinho sobre isso e como que você vê a luta sua com ele se desenrolando. Eu já assisti várias lutas de Volkov, né, junto com a minha equipe, né? A gente vê que ele é um cara muito grande, é um cara muito experiente, um cara muito perigoso também, né? A gente não pode se expor muito contra ele, até porque é um cara que vem de vários nocautes também na carreira, né? Um cara que está melhorando também a parte de chão também dele. Rapaz, é o jeito, essa luta vai desenvolver na hora, lá a gente vai decidir, vai ver o que vai acontecer, né? Ver o que ele tem a oferecer para mim. E vai ver na hora que vai acontecer, né? A gente vai subir lá em cima, a gente pode falar que vai fazer agora aqui isso e aquilo, chegar na hora ser outra coisa, né? Então a gente vai ver o que vai acontecer lá no octógono e resolver. Yeah, a fight is always a fight. So as much as I can tell you what I would like to do and how I think things would go, once the fight start flowing, then we're gonna see what happens. But he's someone that we know that getting into close range with him would be ideal because he is so tall, he's so long, and he's a big heavyweight, proper heavyweight with a lot of experience. He does have over 50 fights, so very few do. But overall, on paper, it'll be ideal to close the distance. But we'll see as the fight closes, and I'll be flowing and see where I end up. Last question. Is it your first time here in Abu Dhabi? And tell us about your experience so far. E por último, é a sua primeira vez aqui em Abu Dhabi e como é que tem sido a sua experiência aqui no país? Na verdade, minha primeira vez não, minha segunda, né, aqui em Abu Dhabi. Eu vim aqui em 2020, mas como atleta é a primeira vez, né? Eu vim como corner na primeira e na segunda já vim como atleta. Uma experiência muito especial, né? Eu cheguei aqui alguns dias antes, aqui. Eu fui para Dubai, depois vim para cá, né? Uma cidade maneira, culinária bacana, culinária massa, e estou muito feliz de estar aqui. Yeah, this is my second time, but the first one as a competitor. First time I came into corner my friend Carlos Felipe Boy. But that experience was fantastic. It really opened my eyes to the greatness that the sport can reach, and it pushed me forward to get to where I am. But this time around, I came in a little bit earlier. Got to experience some things in the region, and it was great. Being a heavyweight, I was able to get some of the local food. Just experience I think more than we normally could in a regular fight week. But overall, it has been a great trip and a fantastic place to be at. Jolton, welcome to Abu Dhabi. Given that your fight with Volkov is on before the main event, do you feel like you need to do something spectacular to really catch the eye of the UFC matchmakers? Do you really feel like the performance matters more than the result? Vendo a posição das lutas no card, né? Você estando um pouco antes da luta do cinturão, você acha que é necessário você fazer na verdade, ter um fim da luta espetacular, ou o resultado é a coisa mais importante para te colocar na boca ali para lutar pelo cinturão? Rapaz, eu acho que mais uma vitória aí, né? Mais uma vitória ele me coloca na disputa do cinturão. Tenho certeza disso, independente de como seja, que seja de vias rápidas, né? Essa vitória para ficar mais abrilhantada a minha vaga, mas que seja com a vitória também, né? Vitória simples também. Yeah, that's the thing. Like, we're at a point right now that as much as I always do search for the finish, I'm here to knock people out. I'm here to submit them. But in this fight in particular, I need to win. That's what is gonna push me to the title fight. So if I don't get a win, I'm not gonna get it. So the win is definitely more important than the way that it happens. Thank you.
Джайлтон, в комментариях тебя часто называют бразильским Хабибом Нурмагомедовым, плюс ты в интервью рассказывал, что ты являешься его большим фанатом. Он сейчас находится тоже в Абу-Даби, будет секундировать Умара Нурмагомедова. Были ли мысли с ним пересечься, может быть, к нему в зал поехать, с его командой потренироваться? In the social media commentary, often they call you the Brazilian Habib Nurmagomedov. You also said before that you are a fan of Habib Nurmagomedov. He's going to be here in Abu Dhabi. He's going to be cornering Umar Nurmagomedov. Are you looking to potentially meet him and maybe train with him prior to the fight on Saturday? Em mídia social, o pessoal compara muito você com o Habib, né? Fala que lá na Rússia eles falam que você é o Habib brasileiro. E ele vai estar aqui fazendo o corner de Umar. Você já encontrou com ele? Você tem interesse de encontrar com ele, treinar com ele, de repente ter alguma interação? Na verdade, a gente vai para a terceira luta, se eu não me engano. A terceira luta que a gente teve com a Khabib aqui, né? Ele como coach, né? Khabib é um cara muito gente boa, né? Eu já vi ele em várias lutas minhas aqui, né? Quer dizer, nas duas que eu tive. E reconheci ele pessoalmente, que eu nunca tinha conhecido o Khabib pessoalmente, um cara respeitador, gente boa, um excelente treinador. E seria uma honra, né, dele passar um pouco do conhecimento dele para mim, né? Não é à toa que ele hoje é o melhor treinador, já foi o melhor atleta, né? E hoje é o melhor treinador do mundo. Então, fico muito feliz em ter essa relação com ele, né? Em ver ele aqui. Quer dizer, não vi ele ainda aqui, né? Mas se eu ver, é certo eu conversar com ele, né? Falar com ele com respeito, né? Obviamente, né? E pedir algumas dicas também, né? Quem sabe me deu algumas dicas também. Yeah, this is my third card where Habib is cornering someone, and so hopefully I get to have some interaction with him this time around too. I did meet him before, fantastic person, you know, he was one of the best fighters there ever was, and now he's working on a different job, and he's doing fantastic at it too, you know. He seems to be, I was never coached by him, but it seems like he has an amazing understanding of everything, and he can really do a great work with his fighters. We had a lot more interaction on the fight that I had in New York, but hopefully I can bump into him. You know, if I can get to train with him, it would be fantastic, and hopefully maybe he can give me some pointers and help me with some advice for the fight. Это уже третий раз я дерусь на том же карде, на котором присутствует Хабиб в том или ином виде. Хабиба отличный боец, я с ним встречался до этого, не получалось тренироваться, но он отличный боец, и мне очень нравится, как он выступал как боец. Теперь он в другой должности, теперь он тренер, он очень хорошо, очень многих высот добивается, как и тренер сейчас. У нас получалось с ним пересечься больше на том карде в Нью-Йорке, на котором я дрался, но у нас не было возможности тренироваться. Я бы с удовольствием с ним потренировался и, конечно же, послушал его и получил какие-то от него навыки в том, как он тренирует и вообще в целом. И от меня заключительный вопрос. Александр Волков очень нестандартный боец, он выше тебя на 20 сантиметров, и плюс у него база киокушинкай карате. Есть ли кто-то в лагере, похожий на него, тоже высокий и плюс такой нестандартный ударник? Last question is, Alexander Volkov is very non-typical fighter to fight against. He's 20 centimeters taller than you. He's also is a karate base, got a Kyokushin karate base. Do you have anybody in your camp who can simulate him in a way that you could have trained with to prepare for Volkov? Agora sobre o seu oponente, né? O Alexander Volkov, ele é um cara meio diferente, né? Fora da curva em alguns sentidos, assim, muito alto, né? Vai ter 20 centímetros de altura a mais que você. E ele tem uma base bem diferente também, que ele vem do Karate Kyokushin, originalmente. Então a trocação dele é um pouquinho menos ortodoxa. Você teve alguém no seu camp que conseguiu imitar ele, ou alguém para simular essas situações, tanto da altura como do estilo? Graças a Deus, lá na academia, eu tive vários atletas, lá tem vários atletas de tudo pesado, né? Tem Rafael Cerqueira, que tem também, ele veio do Karatê também, né? Tem o Pig também, que é um menino que está chegando agora, tem a mão muito pesada. E tem os golpes muito rápidos, a mão pesada. E tem Felipe Franco também, né? André Monstro também, tem a mão pesada também. Na verdade, a gente fez o treino adaptado na academia, né, para todas as situações, né? Tomando chute, né, pelo falecido Karatê, tomando pancada também, né?
E na verdade a gente está bem preparado para essa luta, bem preparado para essa luta. Yeah, Volkov is someone that is very hard to find one individual that can, do all of those different aspects. But I am very well served in training partners at the gym. We have a great roster of heavyweights. Rafael Cerqueira, who competes for the UFC too, he comes from a karate background, so he was able to emulate a lot of the movement and the style of striking. He's not as tall, of course, but I was able to at least get some of the movement and everything in order. And then we have Felipe Franco for Contender Series. We have André Monstro. We have Pig. We have like a very great roster of heavyweights that can push me and simulate most of the situations where I might end up at. So I believe the camp went very well. Очень сложно найти одного человека, с которым ты можешь точно повторить Волкова, да, то есть он такой действительно нестандартный, поэтому найти одного человека, в котором есть все те аспекты, которые есть у Александра, очень сложно. Но, тем не менее, в моем зале есть очень много спарринг-партнеров, которые также бойцы UFC, которые были на контендере, которые уже выступают в UFC, у которых база карате, они, может быть, не такие высокие, как он. Тем не менее, есть бойцы, с которыми можно тренироваться, с которыми можно набираться каких-то навыков, которые могут каким-то образом быть похожи на Волкова. Поэтому мне кажется, что если, одного такого спарринг-партнера не было, то с теми ребятами, с которыми я тренировался, они мне дали ту базу, они мне дали те навыки, которые мне нужны будут для того, чтобы биться против Волкова. Жаилден, сегодня вы увиделись с Александром Волковым, приобнялись, сделали фотографию. И вот интересно, в такие моменты пытаешься ли ты прощупать своего соперника, оценить его габариты, условно говоря? Today, we saw a video of you kind of giving Volkov a quick hug, saying hello to him. Question is, in those moments, do you try to kind of feel out the person you're going to be fighting again, just to see his size, to see his height, to see his weight, or do you just say hello? Hoje apareceu em mídia social um vídeo de você encontrando com o Volkov, né? Que tudo foi, cumprimentou ele, deu um abraço. Você usa isso como uma ferramenta para sentir, né, a pessoa, ver o tamanho, entender um pouquinho melhor o que eles são, ou é só cortesia mesmo para dar um oi? Não, só cortesia mesmo para dar um oi. Não penso nessa vibe não. Só uma cortesia mesmo para dar um oizinho, só para dar um seja bem-vindo. No, I think it's more like about breaking the ice, just seeing each other in person for the first time. I think it's just nice to, be courteous and break the ice. Это больше вопрос просто чуть-чуть сблизиться, да, и как-то поздороваться и понять, что это только спорт, и нет никаких терок между этим. То есть не было никаких там попробовать на вес, на рост и так далее, просто поздороваться и сказать, что все круто, просто спорт. И последнее от меня. Ты известен своим ультимативным контролем в партере, но как ты считаешь, у кого контроль в партере лучше, у тебя или у Хамзата Чимаева? И почему? You're known to control the fight in the clinch, control the fight on the ground rather. You're kind of similar to what Hamza Chimaev does when he fights, when he controls guys on the ground. Comparing you and Hamzat, who do you think has a better control on the ground? Is it you or is it Hamzat? Você é conhecido como uma pessoa que trabalha muito bem o clinch e com o controle por cima no chão, né? Um jogo que pode ser comparado com o de Hamzat. Como que você analisa o seu jogo comparado com o de Hamzat? Quem que você acha que de repente é melhor na parte técnica ou que diferenças que você vê entre o jogo de um e do outro? Rapaz, muito me admira ser comparado com o Khabib, com o Chimaev, assim, né? São uns caras que eu sou muito fã, todo mundo sabe. Mas eu acho que agora ele me passou, né? Ali no controle de solo, né? Então ele é o melhor que eu, né? Eu sou o segundo agora. Ele é o tal campeão, né? Então só posso passar ele quando eu for campeão, obviamente, e quando for fazer outro recorde também, né? Mas eu acho ele melhor que eu ali, porque ele passou meu recorde, né? Agora ele é o melhor. Yeah, it really makes me happy to be compared to Hamzat, and honestly, he got the belt, so I guess he passed in front of me. He was better than me right now. Hopefully, if I can get the belt, then we can get back to being compared. But it just brings joy to my life to be compared to those great fighters. Я счастлив, что есть такие сравнения между мной и таким чемпионом, как Хамзат Чимаев. Но в данный момент он меня обошел, потому что он первый добрался до пояса, поэтому тут нечего сравнивать. Если я доберусь до пояса, тогда уже можно посравнивать, там, кто лучше, кто хуже. Но в данный момент мне кажется, что он меня обошел. Когда тут доберемся, посмотрим. Jonathan,
Alex Pereira is talking about heavyweight. He initially called out John Jones, but he could have his eyes on the main event. Does that concern you that there could be more delay for your title hopes should he get his wish? O Poatan, depois dessa última luta, comentou sobre subir para peso pesado, né? E tem se falado de Poatan e John Jones. Mas te preocupa, de repente, ele passar na tua frente numa disputa de cinturão? Ele ter a oportunidade antes de você de enfrentar quem ganhar de Aspinall e Gunn? Acho que o Poatan já falou isso já, né? Ele quer fazer uma luta com o John Jones. Né? O Jones também já se ofereceu também para poder lutar com ele. Então, acho que não tem nada a ver ele querer lutar no peso pesado. Né? Até porque ele quer fazer uma super luta com o John Jones, né? Então, como ele disse que ele está sendo o melhor da história, o John Jones está sendo o melhor da história também. Acho que essa luta casaria muito bem, né? Pelo outro cinturão, né? Do BMF, ia ser muito bom também. Para não atrapalhar na divisão, né? Porque a divisão já estava atrapalhada, ele pode estar entrando agora, vai atrapalhar mais ainda. Então, aquele lute de John Jones lá, e me deixa aqui, quando eu ganhar minha luta aqui, que eu possa lutar contra Tom Aspinall no Ciro Ganha. Yeah, I think the talk about him and John Jones is great. Like a super fight between the two would be a fantastic thing for them, for us as fans, and for the UFC. But the division has been in such turmoil the last few months. Like, let them do a super fight, and then let me figure out what's going on here at heavyweight, and then they can go and do a super fight. If eventually he wants to come to the division, fine. But I think he's more looking towards something big like that super fight than necessarily being a part of the division. And one more, Volkov's fight against Cyril Gane, like Gane is not known for necessarily his grappling, but he did take him down twice. I know Volkov took him down as well. That being said, what do you think of Volkov's grappling overall? A luta de Gane com Volkov, Volkov conseguiu botar Gane para baixo uma vez, mas Gane botou ele para baixo duas vezes. Como que você interpretou essa luta e como que você vê o grappling de Volkov? Eu vi essa luta, assisti essa luta toda, né? Assisti a luta toda. Gane é um cara que não era do grappling, né? Conseguiu colocar ele para baixo ali duas vezes. O Volkov também botou ele para baixo, é um cara também que está evoluindo cada vez mais no grappling. Faixa preta de jiu-jitsu, né? Com todo respeito. E a luta vai desenvolver na hora lá. Não posso dizer que eu vou fazer, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Tem que ver primeiro o que ele tem a me oferecer para poder oferecer para ele também. Yeah, we can see a lot of stuff on tape, but honestly, until we get a hold of someone, we don't really know what's going to happen. So, end of the day, the moment that I get in there, I'm going to feel the flow, and see what kind of openings he gives me and see what I can do with him. On paper, I should have a big advantage there, but we're going to have to get in there and really be within the fight to really understand and see what's going to happen. Thank you.